acabei esquecendo, me perdoa, mas hoje iremos atuar aí na gravação novamente e depois eu subo para o YouTube e passo o link para vocês, tá? Vamos lá, então, procurar a atividade. Oi, professor, tudo bem? Grande Matheus Franco, você está bem? Sim, tô ótimo. Beleza, viu? Pessoal, daqui a pouco eu sei que o coração vai bater mais forte, São Paulo vai jogar, mas vamos criar, né? Como é que fala? Não fique alvoroçado. Vai perder. Não fique alvoroçado para assistir o jogo do São Paulo. Eu entendo essa necessidade, tá? Mas fique tranquilo, tá? Depois vocês conseguem assistir os melhores momentos pelo YouTube, tudo bem? Na verdade, vocês não vão assistir um simples jogo, vocês vão assistir um espetáculo. São Paulo tá parecendo o Liverpool quando joga. Não tá bem assim? Você é bem otimista, hein, professor? Você é bem otimista. Pro São Paulo ser ruim, tem que melhorar um pouquinho ainda. Pra ser ruim, né? Pra ser ruim. Tá bem otimista, hein, professor? Cuidado. Tamo indo. Tu vai lembrar de hoje, vai ser igual o balão. Tu vai ver, vai ser igual o balão, vai subir, vai acabar e vai descer. Você vai ver hoje. Para você ter uma ideia, o melhor jogador, para você ter o elenco do São Paulo é tão bom, gente, que o melhor jogador, que é o Breno, tá na reserva. Os titulares, então, vão arregaçar hoje. Quem contra quem que vai jogar aí? Nem eu sei. É contra o Bragantino. Obrigado. Que nem eu estava sabendo. Vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho da atividade, então. Então, gente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Só que é bom que vocês se conversam, porque essa atividade vai dar basamento a vocês para entrar depois em PPRA, em PCMSO, em LTCAT, em laudo de salubridade, laudo de periculosidade, tá? E futuras perícias quando vocês chegarem no C12. Mas a base vocês precisam adquirir agora, tá? Pessoal, qual que é o objetivo, então, dessa atividade? Então, primeiro, gente, são algumas perguntas bem técnicas, tá? Vai abrir aí para vocês, quando aparecer, vocês me dão um toque. Então, o desafio dos riscos químicos, gente. Então, só recapitulando o seguinte, gente. Vocês lembram um pouco, como nós comentamos, um pouco dos agentes químicos, tá? Lembrando que o risco químico, ele na cor internacional, ele é identificado na cor vermelha, tá? Falamos um pouco da legislação, de formas que ele aparece, tá? Então, ele aparece de que forma? Em aerodispersóide, mas essas aerodispersóide tem alguma significância. Gases, vapores, fumos metálicos, enfim. Então, o objetivo, gente, é que vocês tentem identificar o que tem dentro de alguns processos, dentro dos agentes químicos. O que eu quero falar com isso, gente? Então, meio que eu preparei, eu dei uma diretriz para vocês formalizar a atividade de vocês. Tudo bem? E o que é? Apareceu para vocês os slides, gente? Sim, querido professor Herbert. Muito obrigado, senhor Matheus Franco. Ô, professor, ainda não, aqui não. Não? De Pessoal, mais alguém não está enxergando? Tá branco. Do Senac, desafio. Para mim apareceu, professor. Isso, desafio de risco químico. Pode ser que ainda esteja carregando, Flavinho, mas fica tranquilo que depois vai estar lá na plataforma do TIM, você dá para adquirir lá, tá bom? Vai estar salvo, acho que vai ficar mais leve. Tudo bem? Então, atividade, gente, 5 perguntas somente, tá? Olha as perguntas como são técnicas, gente. Primeiro, vocês devem fazer uma pesquisa e vocês colocarem isso em forma de, sei lá, de apresentação, de Word, de escrita, de foto, de dissertação. Fiquem à vontade, não tem uma... Se fosse sala de aula, eu iria pedir para vocês realizarem uma apresentação, tá? Mas como não tem, eu prefiro que vocês se reúnem em grupos,
para vocês terem as buscas de conhecimentos e debates, para vocês fazerem esse trabalho da melhor forma possível. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso, gente? Vocês observam que são 5 perguntas, mas são 5 perguntas que vocês precisam tomar certos cuidados. Por que eu estou falando isso daí? Olha só que situação, gente. Então, primeiro é pesquisar sobre as formas de apresentação da substância. Então, quando você vai identificar uma empresa, uma unidade, uma planta, tá? O que eu preciso observar, gente? Primeiro, de que forma eu identifico esse risco químico? Então, de que forma no ambiente de trabalho? Em forma de gás? Que tipo de gás? Gás ácido? GLP? Gás natural? Ah, não, ele está em forma de vapores orgânicos. Que tipo de vapores orgânicos é esse? É forma de, sei lá, vapores através de dispersão de solvente do thinner, da gasolina? É poeira. Que tipo de poeira, gente? Poeira de cimento, poeira de ferro, por corte de ferro, poeira de madeira. Que tipo de poeira? Então, tudo que fala formas de apresentação é de que forma essas substâncias químicas se apresentam nos ambientes de trabalho. Isso de uma forma geral. E aí vocês vão definir para mim o que é fumos metálicos. Na última apresentação que eu passei para vocês, está bem simplificado. Vocês podem utilizar como base? Pode, mas dá uma melhorada na explanação daquilo que vocês querem falar. Para vocês tentarem entender o que é particulado, o que é vapores orgânicos, o que é vapores inorgânicos, o que é fumos metálicos, tudo bem? Então, todas essas formas, de que forma ele se apresenta no ambiente de trabalho. Então, vou fazer um reconhecimento no local. Olha, eu estou vendo aqui que o pessoal está manipulando na betoneira cimento. Vai sair vapor, gente? Ou vai sair poeira? Poeira. Então, agora faz sentido para vocês a primeira pergunta, beleza? Matamos. Segunda questão, gente. Professor, licença. Fala, doutor. Essa pesquisa que, como está falando no plural da substância, é um tipo de substância ou várias? Todas. De que forma, geralmente, as substâncias químicas se apresentam nos ambientes de trabalho? Por que eu coloquei todas para vocês? Para vocês identificarem justamente esse processo, porque vocês podem entrar numa indústria de tinta e verificar solventes ou vapores orgânicos. Mas, em contrapartida, você pode trabalhar numa indústria alimentícia, onde você tem contato com amônia. Ou com uma indústria de transporte que pode ter monóxido de carbono. Então, de que forma ele se apresenta nos ambientes, tá? E aí você vai falar, existe, então, vapores orgânicos. O que é vapor orgânico? É isso. É poeira de cimento, poeira de madeira. Por que eu quero que vocês identifiquem isso, gente? Poeira de sílica. Eu vou dar um exemplo para vocês. A poeira de sílica, ela é caracterizada como adicional de salubridade. É uma das perguntas que eu fiz abaixo. Só que a poeira de madeira já não é. Então, é importante que vocês identifiquem isso daí, por quê? Para vocês terem a consideração plausível para fazer a pergunta número 4. Olha que beleza. Beleza? Faz sentido, Lúcio? Faz sim, professor. Obrigado. Beleza? Professor, por exemplo, se você entra numa empresa que ele trabalha com polidora, ele solta aquele pó de ferro. Poeira. Tá? Pode colocar, pó de ferro mesmo, é um pó referente a ferro. Beleza? Pode colocar. O importante é que vocês reconhecem, gente, de que forma ela se apresenta dentro de um ambiente. Vou visitar uma funilaria. Área de pintura, de que forma que é? Vou visitar uma obra. De que forma que ela se apresenta naquele ambiente? Vou visitar uma petroquímica. Vou visitar uma indústria de gás. Tudo bem?
Então é para vocês explanarem mesmo, para vocês entenderem de que forma eu coloco como apresentação. Por que eu quero que vocês façam a pesquisa, gente? Porque o vapor orgânico é diferente de um vapor inorgânico. Vapor inorgânico, gente, estou falando de gases. Lembra do cloro que eu comentei ontem? Cloro não tem solvente, não tem composição de carbônico. Orgânico, quando eu tenho uma composição de carbono dentro da minha molécula, né, dentro da minha composição molecular. Se você pegar o cloro, a nomenclatura molecular dela, vocês não vão ver carbono. Então, por isso que eu falo vapor inorgânico, ou seja, não tem o composto de carbono dentro desses gases ácidos. Aí pode falar de gás clorídrico, gás sulfídrico, mas é vapor. Tanto o gás clorídrico, o sulfídrico, o fluorosfato, o fluorídrico, ele é vapor inorgânico. Por quê? Porque não tem composição molecular de carbono. O que é vapor orgânico, gente? Quando eu tenho composição de carbono dentro da fórmula molecular. Aí vai a gasolina, o solvente, o thinner, a tinta e etc. Beleza? Já dei a dica para vocês fazerem até o item da 4 e o item da 5, gente. Professor? Oi. E quando eu tenho também alguma questão que reage com o hidrogênio, pode também ter alguma característica explosiva? Pode ter alguns produtos que reagem. Você só precisa saber se esse produto que vai... Hidrogênio é gás. Já matou um, beleza? Então, tira o gás de lado. Agora, eu preciso saber do seguinte. Qual é esse tipo de reagente? Qual é a outra substância? É um vapor orgânico, é um solvente, é uma gasolina, beleza? Então, é isso que vocês vão identificar. Só que é o seguinte, gente, lembra que a ideia é como fosse assim, gente, você não vai falar de todos os riscos, falar de, olha, gente, gasolina, graxa, óleo mineral, óleo não sei o quê. Não, eu quero saber as formas que ele se apresentam. Beleza? Se é forma de gás, de ácido, de vapor orgânico, de vapor inorgânico. Então, as formas que se apresentam dentro do ambiente, beleza? A2, meu cachorro tá nervoso lá embaixo, gente. Se vocês estiverem escutando, é o meu pitbull, que vocês já viram o tamanho. Pessoal, A2 descreve quais são os processos ou atividades, Quando eu falo em processo, gente, é saber aonde que eu vou achar ou encontrar essas formas de apresentação. Vou dar um exemplo. Aonde que eu encontro vapores orgânicos geralmente, gente? Qual atividade ou em qual processo? Ou em quais, né? Pelo menos 2 exemplos de cada. Aonde vocês acham? Pessoal, deixa eu só tentar dar um grito aqui, ver se alguém prende meu cachorro. Espera aí, rapidinho. Pronto. Nossa, meu cachorro fica revoltado quando ninguém pega ele. Então, a ideia, gente, me dá um exemplo, então. Vou entrar dentro de um ambiente, dentro de um processo, eu preciso que vocês me demonstrem as formas de apresentação. Então, vamos dar um exemplo. Poeira de cimento, gente, qual processo que vocês geralmente enxergam? Pedreiro? Atividade, né? Serviço de pedreiro. O que mais, gente? Alguém falou um aí já. Qual que é o outro? Vamos falar de poeira no modo geral. Atividade e processo. O Flávio o Lúcio comentou aí o pedreiro, que é poeira de cimento. Show de bola. Vamos lá, Flavinho. Massa? Oi? A massa? A massa, preparação da massa, da argamassa na betoneira, perfeito, é outro processo. Olha aí, ó, vocês já colocaram 2. E se eu falasse de solvente, gente, aonde vocês encontrariam o processo ou atividade que envolve solvente? Funilaria. Funilaria, o que mais? Tem uma tão fácil, gente, de solvente. Combustível, Exato, abastecimento, combustível, perfeito. A mecânica Pessoal, também. oi? A mecânica também, que limpa as peças. Faz a limpeza das peças, maravilha.
Olha quantos processos, gente, que vocês têm. Só que é o seguinte, pelo menos 2, quando vocês identificarem no 1 aqui, ó, as formas de apresentações, poeira mineral, poeira de cimento, poeira de madeira, poeira vegetal no caso, né? Onde que eu encontro? Pelo menos 2 exemplos de cada, beleza? Então, a 2, você viu que vai dar uma esticada nas respostas. Porque eu vou ter que pegar 2 exemplos de vapor orgânico, 2 de vapores inorgânicos, de poeiras, eu tenho N tipos de poeiras, de partículas, né, de aerodispersões, plumos metálicos, em quais processos, e vocês vão citar 2 exemplos de processo e atividade. Tudo bem? 3, gente. Comentar sobre os limites de tolerância. O que é isso, gente? Lembra que eu falei para vocês que existe as nossas legislações nacionais e quando eu não tenho amparo nas leis nacionais, eu sou obrigado a utilizar as internacionais. Quando eu falo em limite de tolerância, gente, vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, vapor orgânico, ou, se vocês quiserem expor o produto, gasolina, tá? Lembra que eu falei que quando eu tenho limite de tolerância, são agentes para que eu faço só qualitativo ou qualitativo e quantitativo? Lembra que eu falei para vocês, existe substâncias químicas que eu apenas qualifico e outras que eu qualifico e eu preciso de um aparelho para fazer o levantamento. Quando eu estou falando em limite de tolerância, gente, estou falando de qualitativo ou quantitativo? Quantitativo. Quantitativo, tá? Porque eu tenho um limite de tolerância. Para eu saber se vai ultrapassar esse limite de tolerância, eu preciso fazer um levantamento específico com o equipamento. Tudo bem? Professor, Oi. licença. Então, vamos dizer assim, para fazer esse limite, é onde tem um depósito então, do produto, certo? Na verdade, não pensa no global, do depósito em si, pensa no único produto. Vou dar um exemplo claro. Você quer medir thinner. Ou estoque, vamos dizer assim. Por exemplo. Não só estoque. Não só estoque. Quando eu estou falando de comentar os limites de tolerância, é referente à substância, não é ambiente, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? O oxigênio, o limite, vocês medem ele por porcentagem, por quilômetro por hora, qual que é a unidade de medida? Quem chuta certo aí, ó, eu dei 2 dicas só. É por porcentagem ou por quilômetro por hora que faz a medição de oxigênio? Porcentagem? Porcentagem. Então, se eu pegar o vapor orgânico, vocês vão observar, lembra lá no anexo 11 da NR15 que eu falei para vocês que lá existem produtos químicos que possuem limite de tolerância? Ali vocês vão achar quais são os limites de tolerância que eu tenho hoje. A NR15 vai falar para vocês. Já vou dar alguns exemplos, tá? Vocês só vão verificar se é para poeira, para solvente, para fumos metálicos, enfim, tá? Eu tenho a porcentagem, eu tenho o limite de tolerância por miligrama por metro cúbico. Eu tenho o limite de tolerância por unidade de concentração, ppm, que fala parte por milhão, tá? Eu tenho limite de tolerância, dizendo limite de tolerância ou limites unidades internacionais, falando de metros por segundo ao quadrado das normas internacionais, ou quilômetro por hora, ou em porcentagem. Então, o que vocês vão fazer, gente, é observar, tentar achar os limites de tolerâncias permitidos pelas normas nacionais e verificar se é os mesmos limites das normas internacionais. Pessoal, eu estou falando de limite de tolerância, tá? Se vocês puxarem um pouco do slide que eu passei para vocês, vocês vão observar que eu pulei uns 2 ou 3 slides. E foi proposital porque ele estava falando sobre limite de tolerância. E lá já vai estar alguns descritivos que vocês podem estar utilizando para elaborar 3. Tudo bem? E onde foi uma pegadinha, né, professor? Na verdade, não. Tu não gravou por causa dessa pegadinha.
Não, mas o ideal da 3 é que vocês conseguem chegar. Qual o objetivo da 3, gente? Que se eu for fazer uma avaliação, eu preciso saber se ele é parte por milhão, miligrama por metro cúbico, tá? Mas isso já tem definido na norma, tudo bem? Se é por porcentagem, é quilômetro por hora, é metro por segundo, é metro por segundo ao quadrado. Então, as normas vão falar isso daí para vocês. O objetivo é que vocês saibam manusear a norma, não é decorar, gente. É manusear a norma regulamentadora. Tudo bem? Professor, Oi. mas aí para essa conversão de ppm para miligrama metro cúbico, a gente pode ver aonde esse tipo de transformação pela CGIH? Na verdade, quando você for fazer a coleta do produto, ele já vai te dar, tá? Ele já vai te dar por ppm ou por miligrama, ou pelos dois. Ah, tá. Tá? Por quê? Imagina, eu vou fazer uma coleta de particulado, por exemplo, tá? Ou de solvente. Vou fazer uma varredura de solvente para verificar que tipo de solvente está no ambiente. Então, ele vem um cassete, vem sobre o trato respiratório e vou fazer a coleta. O aparelho está coleta, uma bomba está fazendo a coleta, tá? O que esse aparelho vai fazer, gente? Ele vai fazer a identificação do produto? Não. Ele vai coletar. Para identificar esse produto que está aqui, vou pegar, vou guardar numa malinha e vou levar a um laboratório para ele fazer esse levantamento. Lá ele vai te dar toda a especificação referente àquele produto e vai falar, ó, por parte por milhão ele tem X e por miligrama por metro cúbico ele tem Y. Pego o resultado, confronto com a NR15 ou com a CGH, que é a BHO. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Ah, perfeito. Tá, só que vai existir produto químico, por isso que é bom vocês manusear a norma. Vai existir produto químico que só vai dar o resultado em ppm. Vai existir produtos químicos que só em miligrama por metro cúbico. Vai existir produto químico que vai tirar os dois. Que beleza. O que eu tenho que saber é o seguinte, gente, se em nenhum momento eu vou ultrapassar essa base. Beleza? Tudo bem? 4, gente. Citar e comentar, né? Por que vocês escolheram? Pelo menos 3 substâncias químicas de formas qualitativa e quantitativa. Ou seja, olha eu voltando agora, gente, para a parte terceira que vai envolver a situação de vocês, tá? Olha só, 3 substâncias químicas que eu qualifico e quantifico. A graxa, eu qualifico e quantifico ou só qualifico, gente? Graxa. Graxa de sapato. Só qualifica. A poeira de cimento, eu qualifico e quantifico? Ou não? Não? Sim. Lembra que eu falei para vocês, gente? Todo produto químico, primeiro eu faço a qualificação, perdão, tá? Aqueles que são quantitativos, eu qualifico primeiro, ou seja, eu reconheço primeiro, qualifiquei ele existe. Agora eu preciso saber o seguinte, esse produto é passível de mensuração? Ponto. Aonde que eu vou? Na NR15, tá? E verifico se existe esse produto lá. Puta, esse produto está aqui. Então, beleza. Então, primeiro produto é X. Então, esse produto ele é qualificado e quantificado. Tá bom? O que mais, gente? E primeiro, esse produto tem que ser considerado insalubre. E agora? Eu posso pegar qualquer produto químico? Vou pegar poeira de madeira. Será que ele é insalubre, gente? Ou não? Vocês vão bater com a norma e vão verificar. Se não está na lei, significa que não é. Tá? Então, vocês vão pegar 3 substâncias químicas de formas qualitativas e quantitativas que são consideradas como insalubre. Beleza? Aí, quais são essas formas de contato, gente? Lembra as formas de contato que eu comentei? Lembra dessas formas? Os 3 produtos químicos que você escolheu, de que forma? Ele tem que ser insalubre, só que quais são as formas que eu tenho contato com ele? É pela pele? É por inalação? É por ingerir esse produto? De que forma?
Beleza? Respiratória e os olhos. Perfeito. É isso daí que vocês vão identificar. Dentro do produto que você identificou. Beleza? E de que forma essa substância pode ser prejudicial à saúde do trabalhador, gente? Ou seja, agora, olha só, você percebe que a 4 é dividida em fatias de pizza. Agora é o seguinte, bom, sei lá, o contato é pela pele. O que pode ocasionar com a pele dele, gente? Um câncer, uma dermatite, uma alergia, uma irritação. Aonde que eu encontro geralmente esses dados, gente? E agora? Eu acho que foi até o Osh que deu essa aula para vocês. Na FISP. Exatamente. Vocês estão ligeiros, gente. Quando chegar no PPRA, vocês já vão ter a definição. Você já sabe falar de ruído, já sabe falar de calor e agora já sabe falar dos agentes químicos. Muito bem. Esse é o objetivo da atividade. É que vocês enxergam essa aproximação do trabalho de vocês com as próximas unidades curriculares. Então, beleza, gente. Então, vocês aqui, ó, de que forma essa substância pode prejudicar o trabalhador? E qual que é o limite do adicional de insalubridade, gente? Lembra que eu falei que a insalubridade eu só tenho 3 porcentagens? 80, 90 e 100%, não é isso? É, 10, 20 e 40. 10, 20 e 40. Muito bem. Só que é sobre o salário mínimo ou o salário base do colaborador? Mínimo. Sobre o salário mínimo. Então, se eu estou falando do K4 sobre insalubridade, assim, o que vocês vão comentar, gente? Citar quantos produtos agora que se refere sobre periculosidade. E qual que é o adicional de periculosidade, gente? Refere-se a quantos por cento? A 74,5%, não é isso? 30. 30% sobre o salário do Salário Estado. do trabalhador. Sobre o salário base. Por que esse desafio eu quero que vocês identifiquem, gente? Já começa a colocar na cabeça de vocês, quando vocês identificarem esses tipos de adicionais, lá na unidade curricular 12, quando você for falar em perícia, vocês vão observar se os critérios do perito estão corretos ou não sobre a probabilidade de salubridade e periculosidade. Então, já vai dar base para vocês, tá? Vai criar já um raciocínio na cabeça de vocês, para que na unidade curricular 12, quando for falar de perícia, vocês já estão aptos a identificar. É 30% sobre o salário base, é 10, 20, 40% sobre o salário mínimo. O que é isso? Ou é insalubridade ou é periculosidade. O colaborador pode receber os dois? Vou deixar a interrogação, porque vai fazer parte da próxima unidade curricular. Beleza? Pessoal, a atividade é essa. Alguma pergunta sobre a atividade? Enquanto não, professor. Tranquilo, né? Pessoal, de coração, tenta fazer, juro mesmo, faça em grupo. Nem que a pessoa que não tem condições de fazer uma apresentação no PowerPoint ou no slide, mas, usa o celular para dar sua opinião, faz um grupo no WhatsApp, utiliza o Teams para vocês se encontrarem. Eu vou dar, gente, talvez 1 ou 2 dias para vocês finalizarem essa atividade, tá? Não vai ser nessa sexta. Por quê? Ainda vou ver o cronograma e vou dividir essa atividade, eu estou dividindo ela com o Hamilton. Então, quando eu chegar na atividade do Hamilton, eu acabo dividindo, talvez vocês terão 2 dias para fazer essa atividade, tudo bem? Mas você já pode ir pensando. Quando eu for falar dos 2 dias, gente, eu comento com vocês e nesse dia nós não entramos remotamente. Vai ficar à disposição na minha aula para vocês elaborarem o processo da atividade. Mas, gente, faça em grupo. Tenta fazer em grupo, não tenta fazer individual, gente, senão vocês vão acabar tendo dor de cabeça. Vocês vão observar que mesmo aparentemente é uma coisa simples de se colocar, só que quando você falar de substância química, puxa, quais dele eu preciso qualificar e quantificar ao mesmo tempo e verificar se a unidade de medida dessa substância está em ppm ou miligrama por metro cúbico, ou os dois,
eu preciso conversar. Eu preciso criar ideias, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Dúvidas? Tranquilo? Ótimo. A partir de agora, nós estaremos entrando na UC5, apesar que vocês já entraram, né, com a Manu, se eu não me engano. Vocês já entraram, né, gente? Eu estou vendo aqui no cronograma aqui. A Manu já entrou com vocês no UC5 ou ainda não? C5 de vibração. Não, agora a competência, gente, vai ser sobre a UC5, tudo bem? Eu vou iniciar o C5, provavelmente a parte de vibração, essas coisas, deve finalizar ou mês que vem, ou entrará na parte quando vocês trabalharam com o equipamento, tá bom? Lembrando que, gente, quando voltar às aulas presenciais, vocês terão uma semana de intensivão, que vai falar um pouco, vai abranger de novo sobre calor, ruído, mas vai ser um intensivão mesmo, onde vocês vão pegar no aparelho, manusear o aparelho, calibrar o equipamento, saber fazer a avaliação. Beleza? Ótimo. A partir de agora, gente, então, entramos na unidade curricular 5. Estou saindo um pouco da 4, por mais que ela vai trabalhar um pouco em conjunto, tá? Por quê? Agora eu vou falar uma parte da lei previdenciária com vocês. E vou precisar que vocês me ajudem, nos ajudem a recapitular aquilo que já foi passado para vocês, gente. Porque vai fazer sentido no final dessa competência. Beleza? Então, agora eu vou parar esta apresentação e vou colocar uma outra apresentação. Carregando. Pessoal, quando aparecer para vocês, vocês me dão um toque, tá? Carregar arquivo. Apareceu? Ainda não. Sim. Ótimo. Apareceu. Isso. Então, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, tá? Tem muitos slides, são 51 no total, mas muito desses slides vocês já tiveram aula. A ideia é que a gente repasse e relembra, tá? Pessoal, alguém falou para vocês o que é acidente do trabalho? Como que eu considero um acidente do trabalho? O que eu preciso ter? Até para fazer uma abertura de CAT, se for o caso, né, que é o comunicado de acidente, já que estou falando de lei previdenciária, tá? Pessoal, quando eu passo o conceito legal de acidente do trabalho, eu preciso, primeiro, vamos interpretar o que o texto da lei fala, tá? A lei fala o seguinte, gente, acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Tudo bem? A serviço da empresa, provocando. Olha só quantas coisas eu preciso ter para caracterizar como acidente do trabalho, gente. Eu preciso provocar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional dentro do meu movimento que cause perda ou redução da capacidade do trabalho, temporária ou permanente, ou ocasiona a morte. Colocando no texto concreto, gente, lembrando que o acidente do trabalho ele é diferente do acidente de trajeto. Tudo bem? Por quê, gente? Porque quando eu estou indo trabalhar, eu ainda não estou a serviço da empresa. Eu não bati meu ponto. Faz sentido agora por que eu tenho que bater cartão, gente? Aquela injeção de saco não é à toa. Por quê? Porque pode ocorrer casos que a pessoa que sofreu algum tipo de acidente, ele pode omitir algum tipo de informação. Ah, Herbert, mas em que momento acontece isso? Principalmente festa de final de ano. O pessoal pensa que vai acabar toda a cerveja da Ambev. E quando está na festa de final do ano, vamos encharcar o caneco. Tudo bem? O que vai acontecer com esse cara, gente? Eu vou pegar um certo metrô, né?
E aí meu amigo lá do metrô fala, cuidado entre o trem, ou entre o vão, entre o trem e a plataforma, e por estar um pouco embriagado, essa pessoa vai se envolver nesse acidente. Ele está a trabalho nesse caso, gente? Ele sofreu uma lesão, mas está indo embora para casa. Não, ele não está em trabalho. Tudo bem? Ele está retornando para casa. Agora tem uma outra questão, gente. A questão é, e o pessoal que trabalha em home office, se eu cair da minha escada, por exemplo, pelo Senac, é ou não é caracterizado como acidente do trabalho? Vamos Eu acho que sim. Então, beleza, aí, ótimo. E gente, por quê? Eu estou pelo Senac, eu estou a exercício do trabalho, eu estou dando aula para vocês? Sim. Eu estou a serviço da empresa, dando aula para vocês? Sim. Cair, né, com certeza vai ocasionar uma lesão no meu corpo. Eu vou ter uma perturbação do funcionamento, porque eu caí, machuquei minha perna, fraturei minha perna. Vou ter uma perturbação funcional? Sim. Vou ter perda da minha capacidade de trabalho temporária ou permanente? Ou seja, vou fazer uso do atestado médico? Sim. Morri? Ainda não, que eu estou aqui. Tá se esperando assistir o São Paulo jogar bola. Talvez. Depois vocês me passam aí, vocês vão ver o exemplo de uma seleção, gente. Tá? Preste atenção no exemplo desse jogo para vocês seguirem de exemplo. O que é vitória? O FAP do Paulo vai aumentar, hein, professor? Vai aumentar. Os acidentes vão aumentar. Vai aumentar lá, o fator de acidente. É capaz mesmo, viu? É capaz. Então, gente, eu já sei que acidente do trabalho, eu preciso ter essas características que vocês enxergaram. Tudo bem até aqui? Beleza? E no conceito prevencionista, gente, vocês vão observar que é quase igual. Isso eu já foi falado para vocês, vocês vão ter os slides aí, porque já vai estar salvo. Então, a ideia é que eu ultrapasse essa técnica. Eu acho que a Manu deu o acidente de trabalho com vocês, né? Então, a ideia, gente, é não entrar na matéria de um outro professor. Só que por que eu quero que vocês enxerguem, gente? Tá? Por um único motivo. Porque eu quero chegar agora numa parte onde eu vou entrar com a parte legal, tá? Que é, tá? Todo acidente do trabalho, gente, quando eu for fazer o enquadramento, lembra? Agora eu estou falando de lei previdenciária. Eu tenho que seguir algumas determinações. Tudo bem? Por quê? Porque acidente do trabalho não é só quando ocasiona uma lesão, quando eu falei em perturbação funcional ou lesão corporal, não é só na parte física, gente. Eu tenho que envolver também as doenças ocupacionais. Ou seja, aquele problema respiratório, por ter exposição à poeira, a particulado, por ter contato com solvente, desenvolver um possível câncer. Pessoal, quem conhece aqui na Zona Leste a Avenida Amador Bueno da Veiga? Ou já ouviram falar? Conheço, é perto de onde tu mora. Ótimo, é exatamente isso. Pessoal, há uns 10 anos atrás, 10 ou até um pouco mais, tá? Eu ainda não era engenheiro, né? Eu era técnico de segurança. E eu fui fazer um levantamento, porque depois eu descobri. Existia uma marmoraria, ainda existe ainda, para falar a verdade, uma marmoraria, existe várias aqui na Amador, tá? Mas uma dessas marmorarias, se vocês percebessem como era executado o processo antes, o corte de mármore era tudo feito a seco. Tudo feito a seco, tá? E o corte a seco, gente, a partir do momento que eu uso uma lixadeira, uma maquita, uma lixadeira de corte, eu estou cortando alguma coisa que vai virar o quê? Vapores ou poeira? Estou cortando mármore. Poeira. Tudo bem? Ótimo. E aí, olha que situação, gente. Teve uma crise na época, principalmente para quem trabalhasse na área operacional, e várias pessoas também perderam o emprego.
Um certo momento, uma pessoa foi despejada, essa pessoa era casada e tinha uma filha também, pequenininha, tá? Essa filha dele tinha na base já fazer praticamente 1 ano, gente, era bebê praticamente, tá? E aí ele, desesperado, começou a bater em porta, procurando qualquer tipo de emprego que conseguisse dar uma dignidade para a família dele, pelo menos um retorno para um lar, nem que voltasse a pagar aluguel. E várias pessoas fechando a cara para ele, fechando a porta para ele. Essa marmoraria ergueu a mão para ele e falou assim: olha, realmente eu gostei do seu perfil e eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar para mim, né? E ele, todo feliz, ele aceitou. No fundo dessa marmoraria, gente, tem uma edícula praticamente, uma casa quase 100% montada. A única coisa que não tinha era uma sala, mas tinha uma cozinha e 2 quartos. Não sei se esse quarto era uma sala antigamente. E um banheiro. Então, para quem estava desempregado e não tinha onde morar, o que o dono da marmoraria fez? Você trabalha comigo e aproveita que quando você terminar o seu expediente, você faz só apenas um turno de ser o zelador da minha marmoraria. Tudo bem? E ele aceitou, porque ele tinha onde morar, ele só ia pagar a conta de água e luz, que era separado da marmoraria, e praticamente já tinha onde morar e trabalhar para ganhar seu salário. Ele começou a trabalhar, gente, cortando mármore, nananana. Só que tanto o empregador como o empregado, ele não tinha nenhuma orientação sobre os agentes químicos, sobre o processo de saúde e segurança. Tanto é que há 10 anos atrás, quase ninguém levava a sério a segurança. Quase ninguém levava a sério a segurança, né? E aí, o que aconteceu, gente? Em longo prazo, estou falando de 5 anos de trabalho, essa pessoa trabalhando, fazendo corte, um determinado momento ele passou mal. Simplesmente ele passou mal, deu uma certa tontura nele e ele caiu. Não chegou a desmaiar, ele caiu porque ele perdeu suas forças. E aí, nesse processo, gente, o que aconteceu? Ele foi levado a uma unidade de pronto-socorro, né? Do hospital público, claro. E ali ele falou quais eram os sintomas dele. E quando ele falou, gente, de alguns sintomas, passou-se, tá, por uma equipe médica, e dentro dessa equipe médica tinha um médico do trabalho. E ele falou assim: vamos fazer uma radiografia, tá, e uma ressonância desse colaborador, desse paciente. Pessoal, a longo prazo, saiu o resultado radiográfico, tá? O pulmão dele petrificou por inalação de poeiras de mármores. Então, quando eu estou inalando o pó de mármore, adivinha geralmente aonde ele vai se alojar dentro do organismo? É que nem um cigarro. Vai afetar o pulmão. E quando afeta o pulmão, gente, o pulmão é um músculo, né? Preciso respirar. Eu vou puxar o ar. Olha o pulmão enchendo. Vou soltar o ar. Imagina você agora com o pulmão petrificado. Tenta puxar o ar, gente. É como você estivesse embaixo da água querendo respirar. Você vai conseguir? Sim ou não? Sim ou não? Jamais. É muito ruim. Pessoal, se eu não consigo respirar, o que vai acontecer com a pessoa? Eu preciso de pelo menos alguns critérios da vida dentro da minha sobrevivência. Alimentação e respiração. Se eu não respiro, o que acontece? Alimenta. Vou provavelmente entrar em óbito. E foi isso que aconteceu com esse colaborador, tá? Petrificou o pulmão dele, ele morreu por insuficiência respiratória. Ele entrou numa parada cardíaca e posterior numa cardiorrespiratória e não conseguiu voltar pela deficiência de oxigênio no organismo dele, tá?
Infelizmente, essa pessoa veio a falecer, esse pai de família. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você vê uma pessoa que quis ajudar, acabou. Na segurança do trabalho, nós temos alguns parâmetros que pensamos no seguinte: se eu perceber que eu estou colocando uma pessoa, ou eu vou colocar ela em um determinado risco que vai danificar a saúde, que pode levar essa pessoa a óbito, eu prefiro não contratar essa pessoa. Ah, mas ela vai ficar desempregada. Se eu colocar no estabelecimento, eu prefiro ver ela desempregada do que morta, tá? E o empregador ele não tinha esse conhecimento. Moral da história, gente: a esposa entrou com uma ação, tá? Uma ação trabalhista, civil e criminal, e dá as 3 para o colaborador. E ela ganhou as 3. Afinal de contas, foi feita a perícia, constatou, né, que o produto químico fazia com que o pulmão entrasse, né, cortasse todas as fibras e virasse uma pedra, e fez com que ele morresse por insuficiência respiratória, e, né, no caso, deu uma parada cardiorrespiratória nele. E ela ganhou todas as indenizações, tá? Na época, gente, eu não sei se isso foi para acordo, que eu não acompanhei. A minha função foi fazer o levantamento quantitativo desse pó que ultrapassasse o limite de tolerância, né, que foi observado que ultrapassou, que é sílica, né? E aí o laudo, tá, o parecer técnico, foi justamente verificado se estava acima ou estava abaixo, e se ele tinha o direito à aposentadoria especial. No caso, não, porque ele acabou tendo óbito, né? E a mulher também teve o direito de ele ganhar o auxílio por morte, auxílio pensão por morte. Por mais que o salário acaba caindo bastante, tá? Então, gente, olha a importância da nossa função de orientar, de você conversar com o empregador, de você demonstrar essas técnicas, para que você consiga também realizar um bom trabalho e não seja prejudicado, tá? Nem o empregador, nem o empregado, tá? Pessoal, a última vez, depois que você faz o parecer técnico, eu não tenho mais acesso às ações. E aí a briga é de advogado, tá? Não sei se foi acordo. A última vez que observei, já tem tempos atrás, a ação final chegou em 500 mil, em todas as esferas, tá? Trabalhista, civil e criminal. 500 mil reais, gente. Você sabe quanto eu paguei para fazer a amostragem desse levantamento químico para indicar um equipamento de proteção individual? Quanto foi, na época, o que nós praticamente tínhamos cobrado? 500 reais. No caso de 500 reais, né, a ação estava em 500 mil. Não sei se foi para acordo, não sei que fim teve. O que é certo é que ela tinha ganhado na primeira, e provavelmente, se a empresa recorresse, ia ganhar na segunda. Tudo bem? Professor. Fala, Robinho. Tem a NR24 também, que já vem ligando sobre alojamento, né? Também. 24, se for qualquer outro tipo de indústria, e 18, se for para construção civil. Sim. Também. E aí vai só aumentando a pena. O que acontece? Quando chegar em PCMAT, vocês vão entender. Por quê? Pessoal, você lembra? Acho que todos lembram, né? Quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil? E aí que aconteceu? Prometeram um monte de coisa, vou reformar os aeroportos, todo mundo vai ter estação de metrô e trem, né? As pistas vão estar ok, nenhum tipo de bandido vai estar na rua, que vão estar tudo lá no Senado, lá na Câmara, né? Enfim. O que acontece, gente? Uma das empresas que ganhou a licitação aqui no aeroporto de Cumbica, vocês vão até verificar, uma empresa bem conhecida, um dos gestores, os diretores, eles foram presos por trabalho escravo. Considerou trabalho escravo, sabe por quê, gente? Condição de alojamento, isso que o Robson falou. As condições de alojamento do pessoal, gente, totalmente inadequada. Por isso que eu falo, a segurança do trabalho, gente, para o empregador, ele não tem esse conhecimento, talvez ele observa você como um gasto, como um custo para a empresa.
A minha função é mostrar para ele que ele está equivocado. Sabe quando você vai fazer entrevista, é mais ou menos aqui. Por que eu estou aqui como profissional de segurança? É para garantir isso. É difícil, gente, você conquistar a confiança de alguém? É um trabalho de formiguinha, mas é um bem necessário. Não tem por onde fugir, tá? E aí, gente, voltando agora no conceito previdenciário, eu preciso considerar as doenças relacionadas ao trabalho, as doenças ocupacionais. Isso está no decreto 2.172 de 97, do anexo 2 dele, que é evidenciar esse decreto. Então, o acidente do trabalho não é só aquele que, puxa, me acidentei, fraturei, caí, bati a cabeça, só a parte, não é agente físico, é a parte física do corpo, tá? Não estou falando de agente físico, estou falando da parte física estrutural do corpo. Não, as doenças também entram. Significa o quê, gente? Se eu amanhã trabalhar com algum produto químico, no caso desse cara da sílica aqui, foi o corte de mármore, se percebesse que ele já tinha uma doença no trato respiratório dele, eu lesionei esse colaborador, eu, por lei, deveria fazer a abertura de CAT. Só que ninguém faz isso. Sabe por quê, gente? A doença do organismo do colaborador ninguém enxerga, a não ser o próprio colaborador. E ninguém sabe, pessoal, alguém já viu alguém fazendo abertura de CAT porque a pessoa perdeu a audição? Sabe o que eles vão falar? Perdeu a audição porque ele escuta música com fone de ouvido. Ele está com câncer não pelo produto químico, mas é por causa que ele fuma. E aí? Olha a responsabilidade que nós temos hoje, gente, de orientar o empregador e melhorar a vida desse profissional. Professor, a segurança... Oi? Tem um caso agora que também deu maior rebuliço, que é a parte da pandemia. Tinha que abrir o CAT e agora eles derrubaram o decreto dizendo que não é mais uma doença ocupacional. Posso colocar meu ponto de vista como profissional? Eu vou falar a verdade, tá? Quando começou esse negócio de pandemia, gente, por causa do trabalho, etc e tal, eu vou falar por mim e lá na empresa. Eu fui totalmente contra fazer a abertura de CAT. Pô, Herbert, você é louco? Gente, acidente e doença é relacionado ao trabalho. Quem vai me garantir que eu peguei Covid no meu trabalho e não peguei em casa? Não peguei no churrasco, não peguei na piscina, não peguei na praia. Ainda bem que esse feriado que passou, gente, você viu que a praia estava vazia. Então ninguém tá Covid lá. Na praia do Rio de Janeiro, tá onde? Covid aonde? Né? Você não viu a plaquinha lá de segurança? Proibida a entrada de Covid na praia. Então, agora vocês imaginam, gente, se fosse fazer a abertura de CAT para todo mundo que morreu e para todo mundo que foi infectado. Não tinha mais emprego, quer dizer, não tinha mais empregado para trabalhar. Professor. Oi. Uma outra questão, se o senhor me permite, também imagina se todo mundo pegar pelo CID, Classificação Internacional de Doença. Hepatite, ebola, rubéola também é doença ocupacional, o pessoal não caracteriza agora, porque, de uma maneira estatisticamente falando, moda, né, que se repete, vai caracterizar o Covid, né? Você sabe qual que é a merda de tudo? Desculpa. Eu até peço desculpa pelo palavreado merda, mas você sabe qual que é a porcaria de tudo, gente? Infelizmente, nós temos um tribunal, tá, superior, né, onde tem nossos amigos Fachin, Gilmar Mendes. Esses caras, gente, eles não sabem merda nenhuma de segurança do trabalho. Não sabem. Eles sabem o que ele está fazendo lá, para falar a verdade, né? E aí eles começam a criar moda, aquilo que você falou, é modinha. Vamos criar modinha, Covid, risco biológico, eba, todo mundo, CAT. Gente, você imagina uma empresa, como que uma empresa vai sobreviver se eu faço uma abertura de CAT e os médicos começam a colocar a quarentena por 16, 17 dias? A partir do momento que eu classifiquei, gente, eu fiquei afastado mais de 16 dias que eu vou para o INSS, no meu retorno eu tenho direito de estabilidade, por doença do trabalho, por acidente do trabalho. Quanta empresa ia quebrar, gente? Amanhã eu não posso demitir ninguém porque estão na estabilidade.
Esse pessoal são meio xarope. Agora, em contrapartida, tá? Nesse momento, eu sou totalmente contra fazer a abertura de CAT. Agora, você também é a favor, Herbert? Claro que eu sou. O pessoal que está trabalhando, gente, no Covid, dentro de um hospital, eu consigo criar nexo causal da atividade dele se ele pegar Covid? Claro que eu consigo criar. E nesse aspecto, eu consigo fazer abertura de CAT. O professor, era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque eu estava na aula. Dá licença também, né? Pode falar, Flavinho. Empolgando. Ó, eu estava vendo mais ou menos assim pelo Jornal Nacional que ele estava explicando que a estatística dos profissionais da saúde, da saúde, eles deram muito aquela parte de burnout neles. Por causa de muito estresse, muito trabalho. E então ele enquadra nisso daí que o professor está falando, né? Não só isso, porque assim, lembra que eu falei para vocês, como nós estamos falando de lei previdenciária, eu preciso criar nexo. Será que a minha atividade, nexo, o que é nexo causal, gente? Será que aquela doença que eu peguei é referente à minha atividade? Vou dar um exemplo. O pedreiro, está trabalhando no pedreiro, ele pegou Covid. O Covid do pedreiro faz parte da atividade dele, pode pegar qualquer risco, gente, de poeira, ele pode ficar surdo, ter problema respiratório, mas risco biológico do pedreiro. Você entendeu? Agora, vamos pegar uma enfermeira que trabalha no covidário, que faz teste de Covid, que tem contato com pessoas que estão infectadas. Essa pessoa, eu consigo criar nexo, gente? Claro que eu consigo. Se ele adoecer nesse local, eu consigo justificar uma abertura de CAT? Consigo por agente biológico, vírus, bactéria, fungos, protozoário, NR15, anexo 14. Agora, para atividades específicas, olha a diferença. Agora, tem atividade que eu não consigo classificar. Quem vai me garantir? Enfermeiro, eu tenho a garantia de quase 90% de eficácia, que ele pegou, tanto é que os enfermeiros do Covid estavam dormindo no próprio hospital, por isso que criou a síndrome de burnout neles. Ele não via família, não tinha como sair do hospital, ficava isolado, amparado. Vai pegar de onde, gente? Não tem para onde fugir. Beleza? Professor. Oi. Para fechar, não sei você, mas eu recebi um telefonema do sindicato perguntando todo o procedimento que foi criado para a pandemia. Também recebi. Dizendo quantos colaboradores pegaram e o que foi feito. Se abriu o cargo, não abriu o cargo. Lá na empresa eu tenho esse monitoramento, tá? Na empresa lá, gente, está em torno de 300 pessoas. Desde quando começou a pandemia até hoje, até então de monitorados foram 12 que foram confirmados, só que aí nós temos os procedimentos lá de higienização, de distanciamento, até para o pessoal almoçar, gente, ou jantar, é obrigatório ter o distanciamento social. Fala, Flavinho. Ô, professor, assim, pelo teu lado profissional, pela tua experiência de trabalho, assim, o professor pensa, assim, no seu modo cru de raciocínio. Era preciso fazer todo esse processo de deixar o pessoal dentro de casa, certo? E trazer o que fez na economia em São Paulo. Vou falar São Paulo, não estou nem falando fora. Mas o professor, do seu ponto de vista, como profissional da área. Beleza. Se fosse feito todo o processo de os cuidados para trabalhar, resolveria e não entrasse nessa turbulência que teve pro lado econômico de São Paulo? Resolveria? Eu vou falar a minha visão do que eu conheço hoje, do meu monitoramento que eu faço hoje, tá? Bom, eu acho que assim, o maior culpado de tudo isso daí, gente, são os nossos governantes, tá? Desde a escala de cima até baixo. Por quê? Se foi constatado que tinha uma epidemia lá fora, por que eu vou criar o carnaval aqui dentro? Esse é o primeiro caso. Herbert, carnaval gera dinheiro. Olha o preço agora que eu estou pagando, tá? Que não vai nem suprir o dinheiro que eu ganhei no carnaval para comprar essas vacinas, para vacinar o povo brasileiro. Então, os nossos governantes foram precipitados, tá?
não deveria parar a economia no início. No meu ponto de vista, eu acho que não deveria. Por quê, gente? Porque o maior pico não foi no início, vocês podem perceber, não foi março, não foi abril. Foi justamente no meado de final de maio, junho e julho. Por quê, gente? É na entrada do inverno que a pessoa se aglomera. Agora, se foram feitas pesquisas que, na época, que máscara resolveria, que álcool em gel resolveria, opa, peraí, vamos jogar a economia e vamos produzir álcool em gel para dar para todo mundo. A hora de parar, se tivesse que parar, gente, era agora. Não é lá atrás que começou. O que aconteceu, gente? Ninguém consegue mais ficar em casa, ninguém consegue mais ficar desempregado. Você entendeu? Por quê? Quem paga aluguel, gente, R$600 do governo federal não vai resolver. Porque aluguel, conta de água, luz, enfim, telefone, comida, alimentação, não vai resolver. Não resolve. Então, eles não tiveram critérios lá atrás para fazer assim, gente, nós somos diferentes. Não adianta a gente querer copiar a Europa, gente. Europa, Itália, França, ou alguns países asiáticos, nem Japão. Cara, estou falando de país de primeiro mundo. Nós somos um país de subdesenvolvimento. Nunca desenvolve essa porcaria. Sempre está em desenvolvimento. Nós não temos o cartucho que o Ceará tem, não, cara, que os Estados Unidos está lá dando na América Central de dinheiro. Então, ou seja, parar, não. O que eu faria, tá? O que deveria ser feito? Eu vou falar por mim. Pessoal, desde quando teve a pandemia, graças a Deus, a empresa que eu trabalho não parou. Eu estou atuando direto. Eu não peguei Covid. E olha que eu já fiz teste. Então, ou seja, posso garantir para você que minha responsabilidade como profissional de segurança, está funcionando. O meu levantamento, eu estou percebendo que está funcionando, tá? Então, ou seja, o uso de máscara, fazendo a troca com o uso de álcool em gel ou de sabão líquido, ele resolve o problema. Lembra que, pessoal, a segurança do trabalho, nós temos que pensar o seguinte: eu preciso colocar uma forma de controle. Se eu trabalho com forma de controle, gente, qual que é o risco que eu tenho? É o mesmo risco se eu colocar o Covid, vamos falar de poeira? Se eu não usar máscara, gente, o que vai acontecer se eu estiver respirando um produto químico? Não vou adoecer? O Covid é igual. O problema é que os nossos governantes não pensam desse jeito. Por quê? Não tem alguém da área para orientar os caras. Aí você vê que é jogo político. Fala, Flavinho. O professor, é o que o Ricardo falou. Hoje o pessoal na modinha quer colocar o lado do profissional, da parte da segurança do trabalho. Exatamente. Mas se tivesse, como o professor está falando, ou até mesmo um assessor